Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa sexta-feira, dia 22 de abril, volta do feriado. Ontem a Bovespa teve fechada na quinta-feira e hoje o mercado já volta mostrando uma queda puxada aí pelas ações da Vale. Já vamos iniciar aqui com destaque para os papéis da Vale. Ontem a Bovespa teve fechada, mas o mercado americano abriu. As ações da mineradora encerraram o dia lá fora mostrando uma queda de 8%. Apesar de 9%, desculpa. Apesar dessa queda da mineradora, o que a gente viu ontem foi a commodity subindo na China cerca de 8%. E, bom, para a gente entender o que aconteceu para levar a queda das ações os ADRs da Vale ontem e reagindo hoje também no mercado, mostrando uma forte queda no Ibovespa, vamos só passar o que aconteceu nesses últimos dias. Antes, vamos só fazer uma atualização aqui, como que está já a abertura da Bolsa. Agora 10 horas e 19 minutos, Bovespa mostrando uma queda aí de 1,35%, 52.904, e a Vale como a maior queda do índice. As ações ordinárias da mineradora caindo 5,79%, sendo cotada a R$ 20,50, e as preferenciais caindo 4%, sendo cotada a R$ 16,01. Bom, apesar da alta que a gente viu da commodity na quinta-feira, os ADRs caíram, reagindo ao relatório de produção que foi reportado pela Vale na noite de quarta-feira. Apesar do relatório os números da mineradora terem ficado ali em linha com o esperado, o que assustou mesmo os investidores foi que a companhia informou que a produção em 2016 deve ficar no limite inferior da banda projetada por ela para este ano. Nessa perspectiva da Vale, de que a produção fique na faixa de 340 milhões a 350 milhões a tonelada este ano, isso indicaria uma redução na produção quando comparado com o ano de 2015. Em 2015, a mineradora produziu 345,9 milhões de toneladas. Só passando pelo relatório, a companhia informou que durante os meses de janeiro a março desse ano, a produção atingiu 777,5 milhões de toneladas, incluindo a compra de terceiros e excluindo a produção atribuível a Samarco. Por essa medida, mostrou uma alta de 0,2%. Bom, agora sobre o que está em pauta nessa manhã e que também afeta a ação da companhia. Ontem o minério subiu 8%, mas hoje mostrou uma queda de 6% no porto da China, fechando cotado a 66,36 dólares a tonelada. Essa reação hoje também ajuda a trazer mais pressão às ações da mineradora e, aliada a isso, o Goldman Sachs soltou um relatório nessa manhã revisando a sua expectativa para o preço do minério de ferro. Segundo o Goldman Sachs, a expectativa é que a commodity volte para casa de 35 dólares a tonelada até o final desse ano. Lembrando que agora a gente está vendo a commodity sendo cotada a 66 dólares, isso levaria a uma queda de cerca de 50% do papel da mineradora. Na quinta, a commodity fechou a R$ 70, marcando o maior patamar desde janeiro de 2015. Bom, e eu também destaco aqui um outro relatório feito pelo BTG. Ele fez uma nova projeção, trazendo os dados de sensibilidade da mineradora ao minério de ferro. E segundo o BTG, se a commodity seguisse nessa casa de 60 dólares a tonelada, haveria ali ainda cerca de 50% para o papel da Vale subir, um espaço ainda de 50%. Mas se a commodity caísse para 40 dólares a tonelada, um pouco acima da faixa estimada pelo Goldman Sachs, isso daria um downside, um potencial de queda para as ações da mineradora de cerca de 70%. Aqui também vale uma retrospectiva de
desse desempenho da commodity esse ano e das ações da Vale. Se a gente pegar do fundo que a ação deixou em dezembro de 2015, o papel subiu 79%. Se a gente pegar esse mesmo intervalo de tempo, o minério subiu 73%, mostrando uma correlação bem forte. E desde o fundo de janeiro, as ações da mineradora subiram 150%. Para o BTG, nos atuais preços que a Vale está cotada, a companhia estaria precificando o minério na casa de $50 a tonelada, no longo prazo. Para ele seria um cenário muito otimista, ou seja, ainda merece cautela essa perspectiva para a companhia, né? Esse rally da mineradora merece cautela. E sobre a Vale também merece destaque uma notícia que saiu na Bloomberg hoje, que fontes ouvidas pela agência de notícias informaram que o Mosaic, o maior produtor mundial de fertilizantes de fosfatos, e o grupo liderado pela Vale estão entre os interessados escolhidos para apresentar ofertas finais para os negócios de nióbio e fosfato da Anglo American no Brasil. Esses ativos podem valer até 1,5 bilhão de dólares. Vamos só fazer mais uma atualização do Ibovespa antes da gente passar para os outros destaques dessa manhã. Mineradora caindo 6%, a Vale entre a maior alta do Ibovespa, a gente vê apenas 3 ações subindo hoje, TIM subindo 2,40% e Suzano e Klabin subindo, Klabin mostrando praticamente estável, uma alta de 0,06% e Suzano mostrando uma alta de 0,77%. Vale destaque aqui que hoje também o dólar apresenta uma alta frente ao real, subindo mais de 1%. Hoje, nessa manhã, o Banco Central retomou os leilões de swap reverso que ele vem fazendo ao longo desse mês. Eles colocaram todos os contratos ofertados, os 20 mil contratos. Só vale lembrar que na quarta-feira o Banco Central também fez esse leilão de 20 mil contratos. A moeda mostrou alta durante a manhã, mas o dólar encerrou a sessão em queda, apesar do leilão de swap reverso que o Banco Central fez. E seguindo aqui nos destaques, saiu também uma notícia na Bloomberg com a BlackRock, falando que o Brasil precisa de mudança política. A situação econômica do país não deve mudar rapidamente, ainda que o clima passasse por uma mudança rápida com a saída da presidente Dilma Rousseff. Mas a BlackRock trabalha com um cenário mais otimista para o Brasil, nesse caso de mudança política. Entre os destaques aqui da entrevista, a gestora comentou que o que o Brasil precisa seria esse sentimento de mudança, e eles comentaram que tem uma preferência por ações de empresas com elevada capitalização na Bovespa. O Brasil precisa de uma reconfiguração, são as palavras deixadas por Will Landers, que é o gestor voltado à América Latina da BlackRock. E nessa manhã também saiu o IBCBR, que é a prévia do PIB brasileiro, mostrou uma retração de 0,29% em fevereiro, quando comparado com o mês anterior. A estimativa dos analistas era de uma retração de 0,5%. O resultado foi o menor já registrado em fevereiro desde 2010. No acumulado do ano, a retração ficou em 4,54%, a estimativa era 4,97%. O indicador é uma prévia do PIB, o Banco Central trabalha com uma retração do PIB de 3,5% nesse ano, enquanto o mercado espera uma retração de 3,8%. Só passando rapidamente aqui pela pauta política, hoje o destaque fica com a cerimônia da ONU, onde a presidente Dilma Rousseff vai falar. A reunião já estava acontecendo e provavelmente a presidente, se ainda não começou a falar, vai falar em breve. E o mercado trabalhava com uma possibilidade dela trazer à tona esse cenário de impeachment e novamente ligar
a possibilidade do impeachment a um golpe que ela vinha sofrendo. Vale destaque aqui só que ontem o Michel Temer ele se antecipou a essa entrevista e às últimas entrevistas que a presidente Dilma Rousseff fez para a mídia internacional e comunicou para os principais jornais lá de fora que isso não seria um golpe. As falas do vice-presidente ocuparam as manchetes dos principais jornais hoje no Brasil, com o vice argumentando que esse discurso da Dilma de atribuir a um golpe prejudicaria a imagem do país. E só para fechar a pauta política, vale destaque também que o Michel Temer ainda continua na sua corrida em busca de montar uma equipe econômica. Hoje saiu no Valor Econômico que o vice teria um encontro com o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles vem sendo como o preferido pelo vice para assumir o Ministério da Fazenda. E na Exame saiu também que o Pedro Parente poderia ir ou para a Petrobras ou para o Ministério da Casa Civil. O Serra também, o nome do José Serra, do senador José Serra, voltou a entrar na lista dos possíveis ministros escolhidos para ocupar uma possível equipe econômica do Temer. E a Folha fala que cita também os nomes de Murilo Portugal e Gustavo Franco. E enquanto o Michel Temer segue nessa corrida para tentar montar uma equipe econômica, o PSDB continua distante de uma possibilidade de participação num eventual governo do vice. Foi um destaque aqui do estado de São Paulo. Fundamental é ter o PSDB na base parlamentar e isso está definido. Falou o senador Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, apesar do PSDB ainda continuar um pouco distante. Bom, a gente fica por aqui com mais um Infomoney na Bolsa. Acompanhe a pauta política hoje no Infomoney, um noticiário bastante agitado e mais um dia de muita notícia. Agora, só um último recado. Hoje tem Visão Técnica, 5h30. Espero vocês aqui no Infomoney TV. Até mais.